Olá, meu nome é Rosalina, sou psicóloga, pedagoga, psicopedagoga e, mais recentemente, neuropsicopedagoga. É um prazer estar aqui nesse congresso. Estou aqui para falarmos de alguns conceitos. Uma introdução básica em conceitos de desenvolvimento pessoal. Por que desenvolver habilidades e competências? Para você ficar no mercado de trabalho, se estivermos falando de mundo profissional, área profissional. Vamos falar de área profissional, que é mais simples, né? Você vai desenvolver habilidades e competências para que a sua performance seja melhor. Então, transformar potencial em performance. Porque todos nós temos potenciais, a gente ouve isso desde sempre. Mas o potencial não desenvolvido, ele não é nada, ele está lá e daí. Se ele não é desenvolvido, estamos carregando bagagem inútil. Só que boa bagagem, né? Então, quando a gente desenvolve essas habilidades e competências, o resultado do nosso trabalho é melhor. Então, para quê? Para que o que você faz fique melhor, para o seu melhor. Quando é que o meu trabalho ficou melhor? Quando o outro diz que está bom, é o melhor na expectativa do outro. É o outro a medida. Aquele que nos contratou, aquele que é o nosso chefe, aquele que é o nosso líder, aquele que orientou, solicitou o trabalho, é naquele nível de expectativa que o trabalho vai ser julgado bom ou não. É na expectativa do outro. Então, saber o que o outro espera da gente, de nós, é fundamental para determinar a distância que está entre o começar a fazer e o concluir o fazer. Por isso, o diálogo sempre, né? A clareza, a definição, deixar as tarefas claras, deixar as coisas sempre o mais claras possíveis, tirar todas as dúvidas, não ter preguiça de investir no entendimento do outro. Conferir se ele entendeu o que é esperado dele. Se ele entendeu, ele vai procurar fazer, né? A distância que tiver, você chega com a sua contribuição de educador e aprimora. Mas precisamos sempre, constantemente, é uma tarefa contínua de desenvolvermos habilidades e competências. Porque o desenvolvimento pessoal, ele inclui o desenvolvimento profissional, né? Mas o pessoal é o nosso todo. Então, aquilo que você melhorou no seu trabalho está agregado no seu coração, na sua mente. Você vai levar para a sua casa, para o seu relacionamento, para a sua vida afetiva, né? Afetiva amorosa, afetiva social. Vai agregar, vai ampliar a sua consciência. E quanto mais o outro está na nossa consciência, melhor nós podemos nos relacionar com pessoas diferentes. Porque a dificuldade nossa é a diferença, né? O que há entre o novo e o velho? Diferenças, né? Só a palavra diferença é que vai nos localizar. E o que é esse diferente? Esse diferente pode ser uma parte mecânica, esse diferente pode ser um manuseio, essa diferença pode ser uma nova atitude, essa diferença pode ser uma ideia. Mas é a diferença que vai separar o antigo do novo. Quem não tiver essa atitude corre o risco de ficar fora do mercado. Porque você falava da liderança. As lideranças no passado era uma liderança de mando. Mandava, o funcionário tinha que obedecer, não tinha palavra e não tinha voz. À medida que foi ampliando o acesso à educação, muitas pessoas fazendo, né, faculdade, ampliando o seu nível educacional, ele foi tendo uma consciência melhor de si mesmo, dos direitos, das relações. Então as relações tiveram que mudar, porque essa pessoa agora ela tem um conhecimento maior de si e de tudo. Então, essa liderança do mando não serve. E a relação também da desconsideração do outro com a sua hierarquia também não serve. Nós vamos nos relacionar bem, para o bem geral, mas é uma hierarquia. Existe um papel e esse papel precisa ser reconhecido, né? Então, como vamos chegar a isso? Com o desenvolvimento. Como você disse, quem não pratica isso, quem não está voltado para isso, o que vai acontecer? Vai perder espaço para quem está. Vai perder espaço para aquele que desenvolveu. Por quê? Porque o mercado é assim.
ele vai ficar com o melhor preparado. Lei da vida, né? Sobrevive o mais forte. Então, se o desenvolvimento te fortalece, procure se desenvolver. Ah, eu não sei por onde começar, por onde que eu começo? Comece conversando com alguém que faz a mesma coisa que você. Comece conversando com outro, né? Faz a mesma coisa que você. É bom começar com a semelhança em alguma coisa. Converse com ele. Certamente ele tem alguma coisa para dizer. O acesso à internet, com zilhões de informações, que nos conduz para cá ou para lá. Então, é possível se desenvolver? É possível. Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir em cursos e tal. A internet tem muitas possibilidades. Né? Melhorar é possível sempre, em qualquer lugar, com todas as coisas. O que acontece, na maioria das vezes, é que nós não temos o interesse, ou às vezes temos o interesse e não temos a disciplina. Porque disciplina é fundamental no processo de mudança, na aquisição de um novo hábito. Mudar precisa de novos hábitos. Novos hábitos precisam ser repetidos. A repetição exige disciplina. E vamos trazer o assunto disciplina. Somos disciplinados? Né? Nós temos uma tendência a entender disciplina quase que como uma relação de mando. Alguém manda, eu tenho que obedecer. Né? Eu tenho que ser disciplinado, como se eu tivesse que ser doutrinado. Aquela relação lá atrás. Né? As matérias na escola também são chamadas de disciplinas. Então, a palavra ela tem um peso, ela arrasta uma não amistosidade que a gente precisa resgatar essa amizade com essa palavra. Ser disciplinado é ir lá, cuidar de você, fazer direitinho aquilo que você sabe que vai te melhorar, vai trazer um bem para você. Não encare a disciplina como um mando. Né? Veja a disciplina como uma oportunidade. Tenho 5 minutos para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ou 15 ou 20. É uma oportunidade que eu tenho de melhorar o fluxo disso. Vamos fazer. Né? Então, você está falando do reconhecimento. Né? A palavra que traduz essa conduta, esse cenário, é reconhecimento. Então, a pessoa diz assim, mas eu faço, eu me empenho, né? E ninguém vê, ou ninguém fala nada, ou quando fala o erro. Então, a gente tem que voltar um passo, né? Como é a relação dessa liderança, dessa chefia com o seu liderado? Então, esse liderado não é visto como um colaborador. A gente vai voltar sempre na questão conceitual. Que conceito habita a mente desse indivíduo para que ele nunca reconheça o trabalho do outro, para que ele nunca diga uma palavra que coloque esse outro diante do seu trabalho numa posição confortável ou numa posição que o valorize? Como ele vê isso? O trabalho simplesmente tem que ser feito e só? Né? É pouco, porque, mas as pessoas dizem assim, mas é sua obrigação fazer. Tá certo, é sua obrigação. Existe um contrato de trabalho que define por que essa pessoa está nesse ambiente, nesse ambiente, o que ele tem que fazer. Sim, é claro, ele tem que fazer aquilo, faz parte do contrato, do acordo, mas você que acompanha isso pode verificar que o que ele fez está bem feito e pode dar esse feedback para ele. Porque nós não somos mecânicos, vai lá e faz o que tem que fazer e acabou e vai embora. Nós somos pessoas, e pessoa é maior do que aquilo que ela faz. Ela é também aquilo que ela sente, ela é também aquilo que ela pensa, e ela pensa sobre o que faz, para quem faz e como faz. E ela sente como ela fez, para quem fez e como fez. Então, esse pedacinho nosso, essa partezinha nossa, é muito importante. E, em geral, é desconsiderada. Então, essa pessoa a quem você refere, a esse exemplo, esse cenário, é um cenário onde não há o reconhecimento do outro. Reconhecer, pegar a palavra, né? Eu volto e conheço você, né? Eu volto e conheço o que você fez e te digo. Então, reconhecer é conhecer de novo, é voltar a você. Temos que fazer isso, reconhecer no elenco
do que é importante ter no perfil de uma pessoa que lidera o outro. Na verdade, hoje, quem não trabalha em equipe tem que aprender a trabalhar em equipe. Então, uma das coisas importantes para nós que estamos em equipe é ter essa atitude para com o outro, de reconhecimento, né? Senão vamos ficar falando só do que deu errado. E o que deu bom? O que deu bom é minha obrigação. E o que deu errado? Então, a gente cai numa frase assim, a vitória é nossa e a derrota é tua, né? O acerto é nosso, mas o erro é teu. Então, isso nós podemos desdobrar isso, desmembrar e entender que sim, os erros individuais, né, as falhas, precisam ser corrigidas, precisam ser aprimoradas, mas não precisamos fazer isso como uma acusação. Não é um tribunal, né? É um fazer que precisa de técnica, precisa de empenho, dedicação, porque nós não estamos falando em infantilizar o outro, tratar o outro como criança. Toda hora lá um elogiozinho, uma palavrinha. Não, não é isso. Estamos falando como adultos, né? No momento certo, no cenário certo, a palavra que reconhece o outro como um bom profissional, como um trabalho bem feito, de uma maneira adulta, de uma maneira não infantilizada. Então, são duas coisas diferentes. O que ele sente por não ser reconhecido e como ele vai colocar esse reconhecimento na relação com a chefia dele. Então, o momento em que ele sente o não reconhecimento, o que gera dentro dele? Eu não fui reconhecido e isso gera em mim uma frustração e eu frustrado produzo menos, eu frustrado agora eu cometo erros ou então eu agora não faço mais mesmo direito, porque o que eu faço direito não adianta. Temos que olhar para isso, porque isso acontece também. Então, essa atitude é também uma atitude infantil, né? Eu não sei lidar com o que eu sinto, então eu reajo ao que sinto de uma maneira que piora o meu cenário. Então, sinto isso, eu estou chateado, estou triste, estou desmotivado, porque meu chefe não reconhece o meu trabalho. É uma coisa. Como você vai fazer esse trabalho agora, fulano? Vou continuar fazendo meu trabalho bem feito. Tá. Como falar isso para o chefe? Em que condição? Qual é a situação direta que se cria para que ele tenha oportunidade de falar isso? Porque numa situação assim, em geral, essas oportunidades são muito raras, né? A gente já está falando de uma hierarquia que coloca o outro abaixo. Nós não estamos numa linearidade. Então, primeiro construir essa linearidade, esse espaço para que a voz do outro seja ouvida, ela exista, né? O RH criar esse canal, ela existe, a voz do outro existe, não vai ser punido por falar, e falar dentro de um contexto colaborativo, porque senão ele vai chegar, ele vai fazer um desabafo com o chefe. E isso também não é apropriado. Então, como colocar isso para o chefe? Dizer para ele da minha insatisfação, né? Porque não sou reconhecido por ele, de modo que ele receba isso bem. Você vê que são sempre tarefas que requerem desenvolvimento. Falar do meu descontentamento. Falar que eu estou desmotivado. Que isso está afetando o meu estado, meu estado pessoal. Não estou me sentindo mais motivado no trabalho porque não me sinto reconhecido. É diferente de dizer, você não me reconhece, só vê as coisas erradas que eu faço, tudo certo que eu faço, você nunca fala nada ou nunca vê, porque isso nos remete a quase que um filho esperneando com a mãe. E não é apropriado. Temos que falar bem colocado. Cabe o nosso desenvolvimento. Então, mas você vê, se a gente pensa a diversidade desse ponto de vista, né? Que bacana que é ser diferente. Você é diferente, ela é diferente, cada uma fazendo a sua coisa. É tão maravilhoso a diversidade. Se nós não tivermos medo dela, se nós não hostilizarmos o outro só porque ele é diferente, a gente cresce tanto, né? Ter a atitude de somar, mas nós somos tão convidados a sermos hostis, a sermos rivalizados, não somos? O tempo todo. A própria questão, nós estamos aqui falando de competências e habilidades,
Por que para o mercado de trabalho que é competitivo? Mas por que a competição precisa ser uma guerra? Ela não precisa ser uma guerra, não é? Você pode competir como na Olimpíada, né? A competição pela alta performance. O melhor vence. Mas ele não odeia o cara que está correndo do lado dele, ele precisa que o cara corra também, que o tempo do outro seja medido e seja bom, porque senão não tem sentido ele chegar lá na frente, 50 metros e não sei quantos segundos, vai comparar com o quê? Né? Então, o outro, a diferença do outro, quando a gente entende isso no melhor, né, no melhor sentido possível, a gente cresce. Aquele engrandecimento pessoal, porque a diferença do outro me mostra um modo diferente de pensar, uma alternativa diferente de fazer. E isso é muito bacana. Nós temos que sempre amadurecer, ficarmos maduros dentro do nosso tempo, né? Mas como é que é isso de amadurecer? Olha, vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas, é muito comum na psicologia da empresa, a pessoa ficar muito bravo porque ele não passa nunca na entrevista com o psicólogo. Não passa. Aí ele vem e fala, olha, mas eu nunca passo na entrevista com o psicólogo. Por quê? Por que ela não me fala por que eu não passei? Mas usam os adjetivos pesados às vezes. Por que ela não me fala? Ela não fala o por que você não passou, porque parte do pressuposto que no momento que você se candidatou para aquela vaga, você tem clareza do perfil que aquela vaga exige. Então não é ela que vai te desenvolver, não é ela que vai te preparar. Então quando a gente se candidata às coisas da vida, né, a ser a namorada de alguém, a esposa de alguém, a secretária de alguém, o técnico de segurança de uma tal empresa, pressupõe uma série de coisas que nos prepararam para chegar aí. Pressupõe, mas eu não tenho. Então vamos correr atrás, vamos fazer, vamos buscar, porque sim, existe o pressuposto. Pressupõe-se que você saiba, que você esteja preparado. Quais são essas premissas? Não sei. Vamos saber, não tem problema não saber, mas vamos nos perguntar. Vamos procurar. Eu descobri, mas eu não tenho preparo, o que eu faço? Vamos procurar alguém que saiba. Vamos preparar. Se nós tivermos essa abertura, porque precisa de uma certa simplicidade. Eu não posso ter medo de você para dizer, eu não sei fazer isso, me prepare, me dirija, me acalme. Senão a gente não faz isso. Então, perguntar para o outro, cara, como é que você faz isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Sem medo de ser diminuído porque não sabe. Não saber é a oportunidade de saber. Né? Eu penso assim, não saber é a oportunidade de saber. Já sei. Ótimo, agora é a oportunidade de aprimorar. Já aprimorei, agora o que eu faço? Aprimorei outra área. Tem coisa para fazer. Né? A construção humana, ela é uma tarefa eterna. Nós sempre temos que melhorar. Nós podemos varrer esse cômodo melhor do que a gente varreu. Pega uma pessoa que trabalha com limpeza. Certamente ela varre melhor e mais rápido do que nós. Como ela fez isso? Ela foi aprimorando o modo de varrer. Ela sabe varrer melhor do que eu. Se nós quisermos varrer bem, temos que perguntar para ela o truque. Sempre podemos. Né? Se nós não pudermos fazer nada melhor, será que a gente consegue ver um bom dia melhor?